Pronto, já está gravando. Revisão da aula de vida cristã para a gente atualizar aqui as coisas. Qualquer dúvida pode perguntar. Na nossa apostila, nós conversamos sobre a vida cristã e a ética e foi dado uma orientação para quem pudesse ler os 12 passos e quisesse ler também lá no final as pérolas. Os 12 passos são desafios e as pérolas são reflexões que tem lá no final. Mas conversar sobre essa parte que nós temos na página 8 da apostila, deixa eu ver se é a página 8, Confissões é a página 7, né? Página 7, que eu iria desafiar vocês a pedir ao pastor da igreja de vocês a confissão de fé da igreja. O que é a confissão de fé da igreja? É aquilo que aquela congregação deve crer sobre os assuntos da fé, que é uma lista de crenças. Por isso que a confissão de fé, ela também é chamada de credo. Na página 7 tem aí, nos primeiros séculos da era cristã, criaram-se uma declaração para ensinar as pessoas a memorizar no que deveria crer por causa do paganismo e das religiões falsas que tinham, né? O credo dos apóstolos foi o primeiro. Lembra que os avós, os pais de a gente no passado, falando a respeito do credo, que tem que rezar o credo, na verdade não é rezar, é recitar. Tá aí, ó, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, que padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, e amém. Como tem um amém no final, e isso repetia-se muito, ao invés de criar-se uma confissão, criou-se uma reza. É tanto que pronunciar isso para algumas pessoas do interior é algo forte. Você rezar o credo, você atrai bênção para a sua vida ou expulsa o mal. Olha, reza o credo nas costas desse menino, que esse menino está muito impossível. Olha, reza o credo nessa casa, que aqui tem muito olhar, muita coisa ruim, muita assombração. Mas, por que o nome é credo? Credo quer dizer em latim, que era uma língua comum da época, quer dizer creio. Então, tudo que uma igreja afirmava que crê, era chamada de credo. Os apóstolos pregavam sobre isso, que o Deus, Ele é Pai Todo-Poderoso, que Ele é Criador dos céus e da terra, que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, é o nosso Senhor, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, quando ela era virgem, e que, quando Ele padeceu, quem era o governo era Pôncio Pilatos. Foi nessa época que Ele foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressurgiu dos mortos. Temos que crer nisso. Diz que Ele subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, e Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Eles pregavam isso, e é um resumo do que o Evangelho ensina. E creio também no Espírito Santo. Olha, Pai, Filho e Espírito Santo, 3. Aí diz, crê na Igreja Católica. Na época não tinha católica e evangélica, e não era católica apostólica romana, era só católica e apostólica. O que quer dizer isso? Que o povo de Deus é denominado de igreja, e que essa comunidade, igreja, ela deve ser santa, ou seja, separada, e ela é católica, ou seja, ela não é só de Jerusalém, ela é de todo o mundo. Católico quer dizer universal. Então todas as igrejas, todo lugar onde tem um povo é igreja, e estamos reunidos no Espírito, e é um povo santo. Cremos na comunhão dos santos, que tem a ver com isso, é essa comunhão que faz a gente ser igreja, na remissão dos pecados, que é o perdão, na ressurreição da carne, que vai acontecer no último dia,
e na vida eterna. Isso aqui é o que um crente deve acreditar. E nós, quando estudamos vida cristã, nós precisamos ter uma noção de que o cristão não é só uma reunião num dia de domingo à noite indo para um lugar. O cristão é o que eu faço no dia a dia, em obediência àquilo que Jesus mandou. O cristão é um pequeno Cristo, é um seguidor de Cristo, é um aluno de Cristo. E aí, é claro, eu estou falando de uma confissão do 3º século, do 4º século, mas depois foram surgindo outros credos. Por exemplo, na cidade de Niceia houve um credo, aí outro credo que foi desenvolvido por um debate que houve entre os bispos e pastores da época, no ano 381 em Constantinopla, e houve outro credo no ano 451 em Calcedônia. No de Niceia teve a discussão a respeito do Pai, o Filho e o Espírito Santo como trindade. Os três fazem parte da divindade, mas os três não são três deuses, ou um Deus de 3 cabeças. São 3 pessoas distintas. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, mas não são a mesma pessoa. O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. E aí criou-se uma confusão a respeito disso. Aí outros concílios precisou se reunir para debater. Depois do debate, aí havia a confissão, resumindo no que se deveria crer. Mesma forma, o credo de Calcedônia tratou a respeito da natureza de Cristo, porque olha a confusão. Jesus, ele tinha um corpo, então ele não era Deus, porque Deus não tem corpo. Olha a confusão. Jesus, ele nasceu da Virgem Maria. Se ele nasceu da Virgem Maria, ele não é Deus, porque Deus não nasce. Deus já existe. Antes de tudo, não precisa nascer. E aí, Jesus, ele perdoou pecados, andou sobre o mar, curou enfermidades. O Deus Pai Todo-Poderoso falou no Monte da Transfiguração e no Rio Jordão: este é meu filho, que me alegra, em quem me comprazo. E ficava confusão. E aí, uma hora a gente acha que é, outra hora não é. Ele é Deus ou não é? Ele estava lá em carne e osso, então ele tem a natureza humana. Ele estava lá ressuscitando mortos, ele estava lá andando sobre as águas, se transfigurando no rosto no monte. Ele perdoava até o pecado das pessoas, então ele é Deus. Ele aceitou ser adorado. Se ele não fosse Deus, ele não aceitaria. E aí, ele também é Deus. Então é defendido aqui no Concílio de Calcedônia as 2 naturezas de Jesus. Uma natureza divina e uma natureza humana. Vamos ler o credo de Calcedônia. Acompanha aí, 451 na apostila. O credo de Calcedônia. Deixa eu te passar aqui também para você acompanhar. Vem aqui, toma, para você acompanhar também aqui o credo de Calcedônia aí na leitura. Vamos lá. Fiéis aos santos pais, olha a declaração: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho. É um só e é o mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, ou seja, ele é Deus, e perfeito quanto à humanidade, ou seja, ele é homem. 100% homem e 100% Deus. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não era meio Deus e meio homem, não, era inteiro. Constando de alma racional e de corpo, substancial com o Pai, segundo a divindade, e substancial a nós, segundo a humanidade. Parece com nós, conosco, não é? E parece também com o Pai, ou seja, o Pai é Deus, ele também é. Nós somos humanos, Jesus também foi. Em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado. Então ele não tinha pecado. Gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, e nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação. Nascido da Virgem Maria. Aí olha a declaração perigosa aqui, mãe de Deus.
Foi de onde a Igreja Católica tirou que Maria era mãe de todos nós, porque ele também era mãe de Deus. A doutrina Theotokos, que é mãe de Deus, foi confessada no Concílio de Calcedônia, que depois gerou outros debates também, isso aqui. Um e só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas. Quais são as duas naturezas? O humano e divina. Inconfundíveis, quer dizer, não pode confundir as duas. Imutáveis, quer dizer, não vai mudar. Indivisível, quer dizer, não se divide, está dentro dele. E inseparável, ou seja, não devemos separar. Então, as duas naturezas do Redentor são inconfundíveis, são imutáveis, são indivisíveis e são inseparáveis. E conclui dizendo assim: a distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união, antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e em uma só subsistência. Ou seja, há a pessoa de Jesus, e na pessoa de Jesus nós vamos encontrar duas naturezas, a humana e a divina. Não são duas pessoas. Jesus homem é o Cristo e Jesus Deus é o Cristo. Ou seja, o Cristo é uma pessoa só, o Filho de Deus. Essa confusão foi muito grande. Foi uma confusão muito grande. Você pode ver, teve um concílio no 3º século, no 4º século, no 5º século, para poder definir isso, e no final do concílio, Niceia, Constantinopla e Calcedônia, no final de cada um desses concílios precisou fazer essa confissão. Hoje a igreja, qualquer igreja evangélica deve ter uma confissão de fé, porque também existe confusões por aí no que se deve crer e no que se deve crer. Existem pessoas hoje congregando com a gente na nossa igreja, sentando com a gente, adorando a Deus junto com a gente, mas crendo em doutrinas de outros segmentos, Mórmon, Testemunho de Jeová, Espírita, e por aí vai. E precisa passar a esponja disso, precisa tratar a respeito desse assunto. Por isso que no final tem dizendo assim: lendo estas confissões feitas no passado, sentimos a necessidade de reformular nossa forma de redigir o que cremos e como é simples e também abrangente nossa fé cristã como um todo. Ao ler essas declarações, tente perceber as diferenças entre elas e quais as implicações. Comparando uma com a outra, vai ver que vai aumentando as coisas que devemos crer. É claro que outros concílios foram acontecendo, a cada século muitas heresias bombardeavam a igreja, até o ponto de muita coisa foi inserida na confissão de fé. Como nós estamos tratando a respeito daquela época em que a igreja era católica e apostólica, mas não era romana, depois se tornou romana, porque o cristianismo se tornou a religião do império. Aí os padres e os governantes, o imperador e o papa se tornaram amigos em busca de tornar um mundo religioso e ao mesmo tempo submisso ao império. E aí muitas doutrinas pagãs foram acrescentadas no meio cristão, e aí vem acender vela, orar pelos mortos, a questão do purgatório, e aí vem a questão de santificar os padres para eles se tornarem milagrosos, não é? É como se estivesse atribuindo superpoderes a eles quando eles estão no céu, para que você interceda, ore, converse com o padre. Os apóstolos estão lá, você vai ser devoto desses apóstolos. Os padres, né, aqueles que conviveram com vocês, estão lá no céu, e vocês devem orar e pedir essa mediação, porque eles são mediadores. Você não vai a Deus direto em oração, não. Você não pode, você não merece. Você precisa de um mediador. E quando esses mediadores, a ideia de devoção justamente não é essa? Você ser devoto de alguém. A coisa foi tão séria que já registraram mais de 1000 santos na Igreja Católica, e você vai encontrar para cada dia do ano,
Cada dia, dos 365, você vai encontrar 3 santos para você escolher o nome do seu filho, para você colocar. Tem 3 santos canonizados. De toda parte do mundo você vai encontrar, fez alguma coisa que eles consideram milagre, que eles têm uma comitiva para conferir se foi milagre mesmo. Sendo comprovado, aí vai toda a informação para o padre registra que aquele homem é santo pelo que ele fez. Aí, a partir disso, ele chama de canonização, eles canonizaram a pessoa. A Madre Teresa de Calcutá, né? Frei Damião, o Padre Cícero, são pessoas que são considerados aqui no Brasil muito assim com essa ideia de santo, né? E aí, por que eu tratei a respeito dessa questão de confissões? Porque para você confessar, acreditar, né? Credo quer dizer acredito, para você confessar que acredita em algo, você tem que passar por uma instrução para não estar caindo em tudo em nome da fé. Você é crente, tem que crer em tudo. É perigoso. E aí, vamos para a parte de princípios e caráter, não é? Princípios e caráter.